Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora para mais um vídeo do canal, cara. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força. Aqui tem canal no YouTube, tem canal na COS, tem um grupo do Facebook. Cara, hoje eu vou fazer uma análise e complementar com algumas informações aí interessantes que estão surgindo aí, tá bom? E, cara, dá uma olhada no link da descrição aí. Na descrição vai ter nos comentários, tanto na descrição quanto nos comentários do YouTube fixado. Tem os links do canal aí, tem o link para você se cadastrar na FTX com o link do canal, isso ajuda demais o canal. Tem o curso completo de como operar na FTX, tem o grupo do Facebook, canal do Telegram, canal do YouTube e canal da COS. Tá? Primeiro eu vou fazer aqui a análise rapidinho, depois eu vou mostrar algumas coisinhas que eu passei a ficar de olho, tá bom? Que a gente vai poder acompanhar também no passar do tempo. Tá, primeiro de tudo, vamos lá. Primeiro para análise de Bitcoin. Cara, desculpa não conseguir responder os comentários dos vídeos de ontem, cara, porque estou numa correria insana. Mas vou responder ainda, porém, algumas pessoas falaram de eu falar o preço das regiões. Estou tentando melhorar um pouco esse hábito, poder falar o preço das regiões. Acho que até já sei o que eu vou fazer para poder me habituar um pouco mais a isso, mas vamos ver se vai funcionar legal. Mas além disso daí, seguinte. Primeiro de tudo, vamos lá. Ó. No caso do Bitcoin, eu havia comentado ontem dele perder. Isso aqui poderia ser um sinal e isso daqui poderia ser uma confirmação da perda. Porém, ele fechou candles aqui acima ainda. Então, por enquanto, ele ainda não perdeu essa região aqui, ó, que ele tinha. E agora ele criou esse suporte. E curiosamente, esse suporte aqui, ó, que está na linha dos 33.780, repara que ele está confluindo com o fechamento de candles de 4 horas, vários fechamentos, tá? Olha aqui, ó. Então, esse suporte aqui é um suporte interessante, é um suporte forte, porém, não estou muito otimista ainda com ele, tá bom? Um ponto que é interessante também é o seguinte, eu vi alguns gráficos aí e eu percebi que tem uma similaridade se eu fizer isso daqui e se eu puxar daqui para cá com essa sombra, tá? Ó, a gente pode ter ainda isso aqui como uma região de triângulo de repente. Então, se eu tiro isso daqui, ó, a gente tem um triângulo nessa região. Mas vamos lá, vou manter a CLTB daqui para cá. A gente pode até deixar essa região de suporte aqui, que mesmo como triângulo ela já serviria como suporte, tá? Então vamos ver uma região de cada vez. Vou tirar essa linha por enquanto porque não quero poluir muito o gráfico. Então aqui a gente tem toda essa região aqui, ó, como a região de suporte. Tá? Então tem as sombras ali ajudando a fortalecer a região. É uma região até que forte, tá? Mas o mercado por enquanto está dando umas correçõezinhas aqui. Vamos ver se de repente ele segura nessa LTB aqui. Se ele segurar nessa LTB e começar a querer testar aqui demais, ele pode começar a forçar a queda aqui para os 30k. Tá? Então por enquanto é o que dá para falar. Essa LTA por enquanto que a gente tinha traçado aqui, ó. Já estava aqui assim, né? Essa LTA aqui por enquanto está sendo perdida, traçada a partir daqui, né? Está sendo perdida, preço está aqui abaixo, não superou aquela máxima que eu cheguei a comentar aqui, tá? Então realmente ele retraiu aqui em 61%, se puxar aqui, ó, retraiu cravado em 61% e fez uma pernadinha para baixo para continuar caindo. Se a gente faz uma expansão de fibra daqui para cá, só para ver até onde essa perna pode ser projetada, 100% pode vir buscar os 32.608. Então de repente, se ele corrigir daqui para cá, ele pode vir nessa região aqui, ó, e segurar um pouco mais adentro dessa região verdezinha aqui e segurar. Tem que ver se não vai formar nenhuma figura bullish. É o que eu falei para vocês, nessa região o mercado está complicado, tá? Tá bem difícil. Esse canal aqui por enquanto eu tô quase pensando em apagar ele, tá? Porque agora está começando a mais poluir a visão do que ajudar. Não sei. Ainda dá, não sei se vale considerar ainda ele aqui. Eu vou olhar com calma, vou ver como o preço se desenrola, tá? Mas logo logo eu tô retirando ele daqui. E cara, vale ficar de olho no seguinte, ó. Por que eu amo meu grupo, mano? Porque, mano, tem muita gente lá que tem um conhecimento da hora. E cara, não importa o tempo que eu tô nesse grupo, eu sempre aprendo com as pessoas. Então eu publiquei aqui, ó, a análise de ontem lá no grupo. E aí o Omar, ele fez um comentário aqui bem legal, né?
Primeiro ele falou sobre o preço e volume, né? Não colocar o Sato como referência, mas a referência do Sato não foi para isso, foi justamente para o Stop or Move, né? Ele chegou a comentar dessa Caroline aqui, que é conhecida como Fibo Queen, que usa esse conceito de Stop or Move há muito tempo e eles deram o nome deles, beleza, de boa. Mas uma coisa que ele me deixou no estalo é uma coisa que fazia tempo que eu não escutava ouvir. Eu estudei a respeito disso daí antes do dump do Bitcoin do 6K para os 3, né? Que é esse aqui, ó, o Wyckoff, tá? Eu já tinha estudado sobre o Wyckoff, e aí quando ele comentou de Wyckoff, eu falei, pô, Wyckoff, deixa eu dar uma olhadinha, né? E aí eu olhei aqui e eu lembrei de alguns padrões de Wyckoff que eu tinha visto. E o que acontece? Eu nunca fui muito de operar o Wyckoff. Quando que eu vi o Wyckoff pela primeira vez? Foi justamente aqui, ó, foi aqui para trás. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Wyckoff. Foi aqui para trás, se eu não me engano, foi meados de abril. Acho que foi abril de 2018, se eu não me engano. Acho que foi. Foi por aqui, ó. Esses padrõezinhos assim de acumulação e distribuição, tá? Então, isso aqui são padrões que às vezes as baleias fazem para poder mover o mercado de um lado para o outro, fazendo enganar, fazendo parecer que o preço vai para um lado e de repente ele vai para o outro. Então é uma coisa que muitas vezes assim, ele quebra um pouco a parte da análise técnica porque ele cria muito stop hunting. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, e eu botar aqui, por exemplo, como um último fundo dessa pernada aqui, e aqui como um último topo, olha como o preço ele vem, ele caça stop aqui, ele vem, caça stop aqui, e aí ele vem, ele vai, pode caçar também stop aqui, ele pode vir aqui tá um pouco mais para baixo, ele vem e tal, de repente dá um estouro, tá? Então, são processos que fazem acumulações ou distribuições. Então, acumulação é para o preço subir, distribuição é para o preço descer, tá? E o que acontece? Nessa brincadeira de que ele falou de Wyckoff, acabei, tipo, mano, dando um estalo, eu falei, caramba, tem as paradas de Wyckoff. Eu nunca considerei muito Wyckoff, mas como ele falou, eu falei, bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Wyckoff rapidinho, só ver se eu vejo alguma coisa aqui. E aí, cara, eu vi um padrão, tá? Que foi esse padrão aqui, ó. O que acontece? Esse seria um padrão de distribuição. Eu vou abrir isso daqui num outro gráfico, tá? Que seria esse gráfico aqui, só para mostrar para vocês mais ou menos... Eita, peraí, vou ver sem querer. Mais ou menos como tá essa imagem aqui, ó. Então deixa eu trazer isso aqui para cá. Repara no seguinte, nós viemos de uma tendência de alta, tá? Tivemos um topo aqui, ó, tem o PSY aqui, tem o BC aqui, tá? E aí tivemos uma correção próxima ao nível daqui de baixo, e aí uma alta próxima ao nível de cima, tá? Então, daqui, por exemplo, já está um pouco parecido com a fase A. E a gente estaria, a grosso modo, nesse mapinha, tá? Equivalente a essa correção aqui, ó. Talvez vindo fazer um falso rompimento na região ali dos 30k, para depois mandar o mercado para cima, fazer mais um stop hunting daqui. Então aí seria caçadas de stop hunting, tá? E aí o que acontece? Deixa eu botar isso aqui para cá que eu vou usar daqui a pouco. Então aqui a gente estaria equivalente a uma fase B. Então assim, eu ainda considero aqui a maior possibilidade aquela do oco, tá? Então seria mais ou menos isso daqui, tá? Então ainda considero a maior possibilidade do oco, porque é o padrão que eu mais costumo ver em reversões de tendência, tá bom? Mas vamos acompanhar de leve isso daqui, porque caso o candle de 4 horas ele venha agredir essa parte de baixo, abaixo dos 30k, e voltar a subir aqui para cima, eu acho que vale a pena a gente começar a acompanhar esse mapinha aqui, ó, do Wyckoff, porque tá meio que batendo um pouco aqui. Daqui, pelo menos de acordo com o Wyckoff, ele pode vir por essas regiões. Não é uma regra, tá? Mas são padrões comportamentais que às vezes o mercado costuma fazer. Então tem alguns padrões de Wyckoff, inclusive vou mostrar para vocês outros padrões. Mas ele pode vir aqui, caçar alguns stops aqui, mandar o mercado aqui para cima, caçar outros stops aqui, fazer que vai cair, aí vem para cá e tudo mais. Enfim, para depois ele vir aqui e cair de vez, tá bom? Então pode ser um padrão de distribuição. Então por que acontece esse tipo de padrão? Porque, cara, tem investidores que têm muita grana. Tem uma grana muito pesada. E se eles venderem
pesado de uma vez, eles provocam um dump gigantesco e eles deixam de vender muito da mão deles na parte da alta num grande valor. E aí eles podem, se eles venderem bem, eles podem recomprar muito melhor lá embaixo. Às vezes com outro padrão de Wyckoff, por exemplo, ou enfim, apenas simplesmente sai comprando, provoca uma recuperação em V e tudo mais, e assim vai. Tá? Então assim, na parte do Wyckoff, eu vou começar a ficar observando isso aqui de tempos em tempos. Tá? Pelo menos ver se está respeitando esse padrãozinho ou não. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Eu conversei com algumas pessoas, tá? Então, entrei em contato, por exemplo, com o Pablo Ganier, de Investidor Moderno, que é uma pessoa que eu tenho contato, muito gente boa, inclusive eu tenho o curso dele aqui. Eu lembrei que no curso dele tem o módulo de teoria de Wyckoff. Então, ele aborda bastante sobre isso daqui, tá? Em um dos módulos ali, é o módulo 15 do curso dele, que eu tenho o curso dele, como eu falei. E eu já troquei uma ideia com ele, né? Eu falei, pô, Pablo, diz uma coisa. Eu não tenho o hábito de operar Wyckoff, né? Eu vi que você tem um módulo sobre isso. Você acha que isso aqui pode formar um padrão Wyckoff? Como é que está na tua visão? Né? Porque eu não sei o quanto é confiável esse tipo de coisa. Ele falou o seguinte para mim, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ele falou o seguinte, ó. Wyckoff, se você começa a operar com base nisso daqui, é quase como você tentar prever o futuro. Mas ele tem alguns fundamentos, mas porém é mais interessante quando você vê a coisa se comportando dessa forma mesmo. Tá? Então ele falou, ó, A e B é quase como você prevê o futuro. Tá? Aqui no C talvez ainda tenha uma possibilidade, mas essa região aqui é a região que dá mais segurança para você poder operar um Wyckoff. Depois que você vê todo esse padrão aqui, geralmente o preço ele pode ir para essa fase E. Então, essa parte da fase D para a fase E, onde tem esse SOW, LPSY, são as partes que são mais seguras para você poder fazer uma operação de Wyckoff, porque você consegue encontrar esses padrões acontecendo. Tá? Então aí foi o que ele me falou. Porque assim, às vezes é muito interpretativo, tá? Que nem eu dei o exemplo para ele no caso das Elliots, né? Ondas de Elliott tem hora que você vai contar ondas. Eu não uso muito ondas de Elliott por conta disso, porque às vezes acaba sendo um pouco interpretativo de alguns pontos, tá? Tem pessoas que vão contar 3 ondas, onde outras pessoas vão contar 5, entendeu? E aí você só consegue ter uma certeza depois que o mercado anda um pouco mais à frente, você vai conseguindo redesenhar as coisas. É legal para você mapear onde você pode estar? Mas você projeta possibilidades e não um mapa do que deve ser feito, tá? Então a mesma coisa aqui. Dá para projetar possibilidades de repente um falso rompimento aqui, talvez a gente tenha uma alta daqui para cá, mas fica ligeiro caso não for. Você entendeu? Então a gente pode ter essas possibilidades aqui, mas não quer dizer que elas vão se concluir, tá bom? Mas eu vou começar a seguir devagarzinho esse Wyckoff aqui, e vale lembrar que aqui, ó, essa fase A, nesse range aqui é uma fase bem curta. A fase B é uma fase mais longa, aí vem a fase C, que é uma fase curta, e a fase D, que é uma fase um pouco maior que a fase C. Mas enfim, e depois vem a fase E, que é a fase final. Então, esse período aqui todo de 12 dias seria equivalente a essa fase mais curta aqui, né? Fase A, talvez. Então, pode ser que a gente tenha alguns movimentos bem prolongados aqui, talvez uma longa lateralização na fase B, uma fase C um pouco mais curta, uma D depois um pouco mais longa C, e aí vai. Então, talvez aqui a gente tenha um bom período lateral do mercado nessa região, se for mesmo por aí, tá? Então, aquele detalhe, não vamos seguir a risca isso daqui, mas de repente a gente pode ter essa lateralização acontecendo por meses, tá? Então, antes do mercado, enfim, dar uma puxada para baixo. E só complementando, tá? Eu vi que depois do vídeo pronto eu esqueci de falar nisso, eu tô aqui no assunto justamente por isso. Essa lateralização pode demorar meses. Então, no caso do Wyckoff, por exemplo, se o preço vier aqui e fizer um falso rompimento aqui e começar a querer subir, essa alta toda aqui, pode ser que ele venha buscar até aqui, sempre encara como possibilidade, não como certeza. Ele pode vir aqui para dar um falso rompimento e depois voltar. Essa alta aqui, ela pode gerar um bom movimento nas altcoins, tá? Então, a gente já tem a dominância caindo, tá? Inclusive eu vou falar da dominância daqui a pouco já no vídeo, que eu não acredito em out-season, pelo menos por enquanto, só pela dominância. Mas já tem a dominância caindo. E o market cap, excluindo o BTC, ele tá subindo um pouco. Já vou falar a respeito disso daí, tá? Ele tá subindo um pouco, mas não na mesma porrada que tá vindo a dominância.
Tá? Então, de repente, a gente pode ter uma queda maior na dominância no período em que estiver fazendo essa alta aqui, ó. No período dessa alta aqui, a gente tiver uma queda maior na dominância e o market cap, excluindo o Bitcoin, subindo, ao menos, tá? Nesse período aqui, a gente pode ter um belíssimo movimento para as altcoins, tá? Se realmente ele fizer por esse caminho aqui. Agora, no caso de uma correção, já não, tá? Só fazendo essa atualização aí que eu esqueci de comentar disso no vídeo. Então, vamos observar com calma essa parte do week-off. Eu vou deixar esse gráfico aqui separado, tá? Com os padrões aqui para ver se ele vai fazer os stop huntings aqui e tudo mais. Que é quando ele vai caçar os stops das pessoas nas outras posições. E vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, eu vou trabalhar ainda com a ideia do ombro, cabeça, ombro, que é o que eu mais acredito. E vamos ver como é que o mercado se comporta, tá? Inclusive, deixa eu até aproveitar aqui, mano. O Pablo é gente boa pra caramba. Deixa eu fazer um merchan aqui pra ele. Ó, quando você compra o curso do Pablo, você tem acesso à sala dele da Belo Trade, tá? É um grupo de estudos bem legal aqui, tá? Que basicamente você vai comprar o curso dele, você vai fazer a mentoria com ele e depois você vai ter acesso a essa área aqui, tá? Por enquanto, se não me engano, tem 45 dias de acesso, tá? Que, cara, é muito bom isso aqui. Só vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, é o seguinte. Eles têm uma sala aqui, né, de operações, agora ela está vazia aqui, mas muitas vezes fica cheia de gente aqui, inclusive o Bruno aqui é um dos caras que são mentores aqui dessa sala de operações, tá? Tem uma equipe muito qualificada, tá? Então, basicamente, depois que você aprende a ler análise técnica, análise de sentimento e tudo mais, você vai para esse período de estágio na sala de operações, que, como eu falei, se não me engano, fica 45 dias. Se não me engano, ele vai mudar um pouco as regras logo, mas por enquanto eu vou falar do que eu sei, tá 45 dias e tudo mais. E vou te falar, eu tô nessa sala de vez em quando, o pessoal até me reconheceu, um salve pra todo mundo aí. E cara, mano, muito top, tá? Pessoal, muita gente boa, pessoal, cara, que sabe operar. Eles operam inclusive day trade, cara. Day trade é difícil demais, mano. Os caras têm muita consistência bacana em day trade. Então, assim, eu bati palmas porque eu vi aqui. O que eles montaram aqui foi uma coisa realmente da hora. Você vai estudar tudo que eles colocaram e botar em prática nessa sala de operações aqui, vendo eles operar. Então, cara, fica um tempão. Porque hoje é domingo, então acho que hoje domingo não deve funcionar. Mas tem os plantões, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Então aqui tem os plantões, no caso do pessoal do Pablo aí, né? Que, cara, começa às 10h30 e fica até às 9h30, toda hora operando. Sempre tem alguém ali por mais ou menos 1h30, né? Depende do período de cada um. Acho que é 1h30 cada um. É 1h30 cada um. Sempre tem alguém ali, ó, 1h30 fazendo plantão e tudo mais. E fazendo toda a parte guiando as entradas de todo mundo. E cara, os resultados deles são muito bons aqui, ó. Só mostrar aqui a parte de resultados, só pra vocês terem uma noção. Ó, mês de novembro, não, mês de outubro. Mês de outubro, cara, foi 19%, tá? Opa, peraí. Mês de novembro, eles fizeram 22,7%, tá? E no mês de dezembro, que foi um mês um pouco mais curto, né? Eles fizeram 14,8%. Cara, mandaram bem demais. Bem demais. Então, cara, os caras têm uma puta consistência, inclusive com day trade. Você pode ver que tem dias aqui que eles vão ficar sem operar aqui e depois vão achar uma entrada. Olha que é o dia 16 pro dia 18, que é o dia 17. Eles entraram para poder operar, mas se não aparecer oportunidade, eles não vão. Tem que estar muita coisa confluindo. Cara, eu vi muito profissionalismo que eles fazem. Cara, bato palmas para toda a equipe dele. Tá? E pra ele também, que fez um trabalho muito da hora aqui. Então, mano, recomendo pra vocês, porque isso aqui eu tô vendo de perto, tá? Isso aqui eu tô vendo de perto. Cara, aí tem uns sinais aqui ó, sinais de altcoin USD, sinais de altcoins BTC. Enfim, você pode acompanhar tudo aqui direitinho, cara. Muito top mesmo, tá? Então, cara, falando com o Pablo, ele me deixou essa visão do week off, tá? E eu resolvi bater um papo também com o André. O André tem muita amizade com o André, gente finíssima pra caramba. O canal dele, ó, André Fall Bitcoin, mano, tá crescendo demais, cara. O cara tá monstro demais. Inclusive aqui, ó, tá meu canal aqui nos canais recomendados dele. No meu também tem o dele lá. Então se você for no meu canal, você descer lá no final, você vai ver que tem o canal do André ali também nos recomendados. Se não me engano, tem do André e do Tainan. E do... Deixa eu até ver aqui, peraí. Aqui, ó, se você descer, vai ter do André.
Vai ter do Diego, do Cripto Investidor, também uma pessoa muito bacana, muito gente boa, tá? Vai ter o do Tainan, criptográfico, e vai ter o do Doug, mano. Doug manja muito também, gente finíssima, tá? Então, conversando com o André aqui sobre o KOF, ele falou também que eu não entendi tanto sobre o KOF, mas ele lembra de um artigo que ele me mandou aqui, e cara, achei muito legal que tem muitos padrões diferentes de acumulação, reacumulação e distribuição, tá? E redistribuição. Então aqui são diversos padrões de Wyckoff que tem no mercado. Cara, honestamente, eu nem vou me meter e ficar vendo tudo isso daqui, porque eu não manjo nada de Wyckoff, embora seja legal isso daqui, eu pretendo não me aprofundar tanto, porque, sei lá, velho, eu acho que dá pra viver bem com a análise técnica e tudo mais. E aqui, né, o Pablo falou pra mim, tipo, dá pra... eles mesmos eles consideram bem pouco o Wyckoff, eles só realmente consideram quando o negócio está entrando aqui nessas fases, tipo fase D e tal, que eles param para prestar um pouco mais de atenção. Aí entra dentro do setup deles, mas por enquanto eu sei assim que eu não vou querer mexer com o Wyckoff, só vou acompanhar realmente aquele padrão que está se formando, tá? Mas você vê que são vários padrões de acumulação e distribuição, inclusive aqui, ó, maconha é padrão de Wyckoff, nem fazia ideia, né? Então, cara, no caso do André, eu tava conversando com ele, por que eu mostrei o André também? Porque eu tava conversando com ele sobre as possibilidades do Bitcoin cair. Teve o vídeo do Fausto Botelho, tá? Então se você não viu, recomendaram esse vídeo pra mim, eu dei uma olhadinha. Já tava um pouco dentro do que eu tava pensando, só que ele lembrou de uma coisa que eu não tinha me tocado, tá? O Fausto, ele vendeu os Bitcoins dele, ele tá com receio por conta justamente da situação da Tether, tá? Dá uma olhada no vídeo dele depois. E um ponto que o Fausto tocou foi esse ponto aqui que aí é esse ponto que eu não tinha me tocado caramba, deu branco aqui. Aqui é DXY, S&P, isso. No ponto do S&P que ele tá, e eu concordo com ele pra caralho nesse ponto. S&P rompeu a máxima histórica. Nossa, que legal. O que era para ter feito? Era para ter feito com Bitcoin. Subir e ir embora, né? Mas não, ele não subiu e foi embora. Ele está subindo e fazendo uma deriva, cara. E o que acontece? A gente pode ter... Aqui, ó. A gente já tem o preço está derivando aqui, cara. Isso não é bom. Isso não é um padrão sólido de alta, tá? E o S&P a gente sabe que influencia também no Bitcoin. Pelo menos tem influenciado bastante, tá? Então, assim, no caso de, Biden está tomando posse lá nos Estados Unidos, de repente o mercado aqui está demonstrando que não tá tendo força para subir com solidez após romper um topo histórico, tá? E, cara, tá fazendo uma deriva. Isso aqui ele pode puxar uma queda, tá? E uma queda aqui pode puxar uma queda do Bitcoin, porque a gente já viu que já tem confluência dos dois, pelo menos em momentos de queda, assim como o Bitcoin puxa todo o mercado, S&P puxa o mercado também. Então tem que ficar ligeiro no S&P, tá? Porque o S&P tá foda. E conversando com o André, ele tava falando pra mim também em relação a Tether, que ele tá com receio com a Tether. Né? Ele começou a pensar bem, ele tá com um puta receio com a Tether. E ele falou um ponto também que eu concordo, o XRP. Ele falou que a XRP, no caso, do que ele tá vendo ali, parece que a coisa tá bem feia pra XRP. E, cara, eu vou te falar uma coisa. No caso, a XRP agora tá perdendo uma fatia do mercado. Tá? Então deixa eu abrir aqui só qual é a market cap. Aqui, ó. A XRP, ela tá descendo no ranking do mercado hoje, tá? Então ela tá em quinto lugar aqui no mercado. Porém, vale ficar esperto com o seguinte, a XRP ainda tem influência sobre o mercado, tá? Então, no caso de uma porrada para baixo na XRP, se vir uma negativa da SEC, pode ser que daqui para cima não seja tão afetado como foi o caso do Bitcoin, que não foi afetado, tá? Não lembro se acho que a Ethereum foi afetado, não lembro, deixa eu até ver se a Ethereum foi afetado para não falar besteira. Cadê Ethereum? Dia 23. A Ethereum foi afetada. Aqui o dump. No dia daquele dump com todas as criptomoedas, a Ethereum foi afetada também, ó. Deu um dump de 10%. Então, assim, vale lembrar que XRP tem um peso no mercado, tá? Então, se vier uma negativa da SEC também, é mais um motivo para um mar vermelho. Pelo menos da XRP para baixo deve ter um mar vermelho. Daqui para cima eu tenho minhas dúvidas, mas da XRP para baixo deve ter um mar vermelho. Bitcoin não sei se vai ser afetado, não foi afetado da outra vez, tá?
Mas vale ficar de olho que a XRP tem um percentual muito grande do mercado e sim, pode fazer um impacto aí interessante no caso de uma negativa da SEC. Então, cara, muita coisa acontecendo, tá? Então aqui no caso da Tether, né, que está sendo investigada aí, vamos ver como é que vai ser esse desfecho. Por enquanto a coisa ainda está em investigação, então tem dois pontos aí bem pesados aí que podem ajudar a puxar uma correção do Bitcoin, fora o fato do Bitcoin também tá bem esticado, tá? O Bitcoin tá bem esticadão aqui também e a coisa tá meio, sei lá. No caso da dominância do Bitcoin, eu tô vendo muita gente falando em relação a out-season após a dominância. Inclusive o Tainan do grupo lá mesmo fala de out-season. Eu vou dar meu ponto de vista, com todo respeito a todo mundo que apenas observa a dominância. Eu não concordo que apenas a dominância do Bitcoin caindo é início de out-season. Tá? A gente pode ter de repente algumas altcoins subindo agora e tudo mais, mas eu tomaria bastante cuidado. A própria AVE que eu sempre estava falando aqui, o bagulho tá lá batendo nos $200 já, né? Mas por que eu tomaria cuidado? Vamos lá. Total de market cap excluindo o Bitcoin, você vê que ele não está indo no mesmo, não está subindo no mesmo fôlego que a dominância do Bitcoin está caindo. Ó. A dominância do Bitcoin está caindo com tudo. O market cap excluindo o Bitcoin, ele está ali, ó, tá subindo, mas está subindo naquela ali ainda, né? Tá naquele ritmozinho meio, não está naquela porradeira, tá? Então não tem uma confluência disso daí. Ou seja, está entrando dinheiro no mercado das alts, só que pelo jeito está saindo mais dinheiro do Bitcoin. Porque a dominância do Bitcoin está caindo um pouco mais. Que a dominância é o quê? É o Bitcoin versus as outras moedas. Como está o dinheiro do mercado, como se colocasse numa balança. Então, no momento, existe 66,9% mais de capital em Bitcoin do que em todo o outro mercado junto. Então, a gente pode ter uma dominância caindo com todo o mercado caindo também. Se no caso, está saindo dinheiro está saindo dinheiro de todo o mercado de cripto, mas no mercado de Bitcoin está saindo mais, a dominância do Bitcoin vai continuar caindo mesmo com o mercado caindo. Se tiver caindo as altcoins e a dominância do Bitcoin estiver subindo, com o Bitcoin caindo, é porque está saindo mais dinheiro das altcoins do que do Bitcoin. Então assim, eu vejo uma alt-season começando para valer após uma correção decente em termos gráficos, tá? Não em termos de notícia, mas em termos gráficos do Bitcoin. Porque o Bitcoin vindo aqui, fazendo, por exemplo, nem que ele faça aquele oco mesmo, vamos simular o oco aqui, ó. E aí desse oco aqui, se ele resolve cair e vem aqui para essas regiões aqui, pelo menos dos 20k, cara, isso aqui é uma queda considerável, tá? Então aqui a gente está falando do preço atual, o preço vir buscar aqui a região dos 20k, a gente está falando em cair 43%. Isso pode puxar outras altcoins a níveis muito maiores, de repente 60%. Né? Se vier buscar mais um pouco mais abaixo aqui, pode cair 50% ainda. Tá? Isso do preço que está atualmente. Se for pegar do topo aqui, é uma correção ainda mais forte, porque só os 20k a partir do topo é uma correção de 52. Se vier para cá, é uma correção de 58. Tá? Então, assim, em termos gráficos, para mim isso faz um puta sentido. Tá? Mas vale lembrar que agora a gente tem notícias também que podem influenciar no gráfico do Bitcoin, inclusive de repente, às vezes até se essa notícia ainda vem durante uma tendência de queda, a gente pode buscar fundos ainda mais fortes aqui. Tá? De repente buscar até o fundo desse canal, não sei. Eu tô aberto, cara. Se a tendência está de baixo, a gente vai seguindo. Mas por enquanto, para mim, ó, 20k tô mais que feliz. Tá? Então vamos ver o que vai dar esse desfecho da XRP, esse desfecho da Tether. Ó, esse vídeo do Fausto aqui tá bem bacana, recomendo que vocês vejam, tá? O canal do André, mano, se inscreve lá, o canal do André é muito bom também. E cara, pô, nem falei aqui, ó, Investidor Moderno, tá? Canal do Pablo Grunier, se você não conhece, dá uma olhada, cara, canal muito top também, Pablo, gente finíssima. E, cara, é isso aí. Essa análise de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Então, por enquanto, aqui no Bitcoin, vamos aguardar aqui, mas zona de indecisão, tem que ver essa LTB aqui, tem que ver essa região aqui como é que vai ser, não dá para fazer muita coisa, ainda mais com o preço no meio do caminho aqui. Eu tô vendido desde essa região aqui, tá? Tô vendido com o meu stop já no gain, só esperando ver se o mercado cai. Se o mercado cair, eu vou ter vendido no ponto bom. Se ele não caiu e começa a subir, vai pegar meu stop, paciência, pelo menos eu não vou perder nada, que meu stop já cobre a minha perda, tá bom? Então, toma cuidado, aqui ó, pode vir fazer um pullback nessa região, voltar a testar aqui. Se ele vier aqui e fizer um falso rompimento, vale lembrar, espera fechar um candle de 4 horas, tá? Ver como é que vai ser o candle de 4 horas seguinte. Muitas vezes quando ele faz um rompimento do oco,
Quando ele faz o rompimento do oco, não é sempre, mas muitas vezes acontece ele vir aqui fazer o rompimento, depois de alguns candles ele vir aqui retestar para poder voltar a cair. Então esse pullback aqui vai ser uma puta entrada boa para fazer. Tá? Então, aí a gente pode matar todo aquele negócio de week off, de tudo isso daí, e só seguir o gráfico como a gente sempre seguiu. Tá certo? Então, cara, qualquer dúvida deixe nos comentários, vou ver se consigo responder hoje, porque, nossa, estou uma correria insana, mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, valeu, falou, até mais e tchau.